Olá, sou a professora Karina Romero, do Colégio Estadual Helena Collodi, e encerrando a nossa série de literatura Dicas com a professora Karina, com as obras Pazuello em 2018, hoje apresentarei para vocês as obras Terceira Fase. Bom, Manuel Bandeira foi um escritor brasileiro, além de professor, crítico de arte, historiador literário, fez parte da primeira geração modernista no Brasil, com uma obra recheada de lirismo poético. Bandeira foi adepto do verso livre, da irreverência, da liberdade, da linguagem coloquial, que é muito importante a gente citar, e os principais temas explorados desse grande autor foi o cotidiano e a melancolia. Esse autor ele teve uma participação expressiva na Semana de Arte Moderna de 1922, onde o seu poema, Os Sapos, foi lido por Ronald de Carvalho no segundo dia da Semana de Arte. Bom, esse livro, Melhores Poemas de Manuel Bandeira, ele foi organizado em 1984 e ele reúne os melhores poemas deste grande autor. Compõe este livro o poema Verso Livre e Pneumotórax. Em nossa segunda obra, Contos Novos, do autor Mário de Andrade, um escritor também modernista, crítico literário, seu estilo foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil, pela valorização da identidade e da cultura brasileira. Teve um papel preponderante na organização da Semana de Arte Moderna de 1922. O livro, publicado póstumamente em 1947, escrito num período de crise pessoal desse autor, teve uma publicação póstuma. A obra contém 9 contos de estrutura moderna que acolhem as principais características ficcionistas que marcaram a literatura brasileira nas décadas de 30 e 40. Mais do que os fatos exteriores, os relatos procuram registrar o fluxo de pensamento das personagens. Os contos eles destacam a grande metrópole de São Paulo, tanto a capital como também o interior. Eles retratam todo o processo de urbanização, de industrialização dessa grandiosa cidade, e esses contos são narrados em primeira e também em terceira pessoa. Participam dessa obra, como exemplo, o texto Vestida de Preto e O Ladrão. E Oswald de Andrade, com a obra Rei da Vela, escritor, dramaturgo brasileiro, participa efetivamente da Semana de Arte Moderna de 1922. Sua obra apresenta de maneira geral um nacionalismo que busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira. O Rei da Vela, publicado em 1937, é um texto dramático. Na peça, Oswald ele apresenta inovações técnicas e faz críticas à realidade brasileira dos anos 60. Só foi levado aos palcos em 1967. No título da peça, vela significa agiotagem, isto é, um empréstimo a juros extorsivos. A obra é composta de 3 atos, sendo o primeiro ato, que ocorre na firma de agiotagem, Abelardo e Abelardo. No segundo cenário, é uma ilha tropical, e o terceiro retorna ao escritório de Abelardo e Abelardo. Em seguida, a nossa quarta obra, da autora Cecília Meirelles, uma grande escritora, jornalista, professora e pintora, considerada uma das mais importantes poetisas do nosso país. Sua obra, de caráter intimista, possui forte influência da psicanálise com foco na temática social. Destacou-se na segunda fase do modernismo no Brasil, no grupo de poetas que consolidaram a poesia de 30. O primeiro poema desta grande obra é Motivo. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês sentirem um pouquinho da linguagem dessa grande autora. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta, irmão das coisas fugídias. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Esta obra, composta por 82 poemas, leva o leitor até a transparência da alma dessa grande autora. Antologia poética de Carlos Drummond de Andrade, um grandioso poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo, fez parte da segunda geração modernista. Foi precursor da poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. Um de seus poemas mais conhecidos
conhecidos é No Meio do Caminho. A obra dele foi publicada em 1962. Dividido em 9 partes, né, por universos temáticos diferentes, o livro ele oferece uma visão geral da criação desse grande autor, Carlos Drummond de Andrade. Contam como exemplo de poemas que pertencem a essa obra o poema Sete Faces e Infância. Bom, e a obra Manuelzão Miguelinho, do nosso grande autor Guimarães Rosa, um dos mais importantes escritores brasileiros do nosso modernismo. Faz parte da terceira geração modernista, a geração de 45. E as suas obras, assim, foram ambientadas no espaço do sertão. Essa obra marcante, muito importante, que retrata o sertão brasileiro, ela é dividida em duas narrativas. Uma é a Campo Geral e a outra é uma história de amor. Campo Geral é um texto que conta sobre a história de vida de um sua família no interior do sertão. Já a história de amor é uma narrativa sobre os preparativos e a festa organizada por Manuelzão para a inauguração da Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em homenagem a Laços de Família, um livro de contos da nossa autora Clarice Lispector, grande escritora também da terceira geração modernista, geração 45. Entre os diversos prêmios que ganhou, ela se destacou pela premiação do prêmio Graça Aranha. Autora também infantil, poeta. O livro de contos contém 13 contos contados tematicamente no processo de aprimoramento dos indivíduos através dos laços de família, dessa questão de inclusão doméstica. O livro conta como contos Amor, Uma Galinha e Feliz Aniversário. E a nossa oitava obra é A Falecida, do grande autor Nelson Rodrigues. É uma tragédia carioca, que é considerada um marco na obra desse grande autor, que retrata o subúrbio, as gírias, a linguagem coloquial, os tipos pitorescos da sociedade carioca da época. Foi encenada pela Companhia Dramática Nacional. E A Falecida, ela conta a história de uma mulher tuberculosa chamada Zulmira, que já não tem mais expectativa de vida devido a essa grave doença. E a obra, toda poesia, escrita pelo grande escritor Paulo Leminski, que também é crítico literário, grande poeta da sua época, também chamado de poeta marginal, já que ele não se encaixava ali em nenhum modelo literário, em nenhuma escola literária. Na década de 70, é um poeta curitibano, paranaense, e essa obra ela retrata todo o seu pensamento, expressão dos sentimentos desse autor. Então é um livro muito bacana de se ler, né? Dentro da obra nós podemos dar como exemplo o poema Xícara. E a nossa 10ª e última obra do nosso grandioso autor Milton Ratum, autor contemporâneo, criador de Dois Irmãos, uma obra que teve grande repercussão e foi aí para as telinhas, né? Virou minissérie. Romance de 2000, que retrata a história de dois irmãos gêmeos, Yakub e Omar, e é uma paixão aí que eles dividiam pela Lívia, né? Eles tinham o mesmo amor. Então a história se passa contando desde a sua infância até a juventude e idade adulta, todos assim os problemas familiares, as discussões, as brigas que esses dois irmãos tinham, e por sinal muito violentas inclusive, né? A bebedeira, né? E os vícios que eles também, um ou outro, tiveram aí durante esse período, e principalmente o ódio que eles cultivaram ao longo desses anos, tá? De origem libanesa também, esses dois irmãos, né? Meio que vem como característica já do autor, que também é libanês, conta uma história ali bem assim dramática e que teve grande audiência também na televisão. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa série de literatura, Dicas com a professora Karina. Lembrando vocês que o exame PASUEM 2018 será no domingo, dia 25 deste mês. E assim, o objetivo do projeto é, além de apresentar essas obras que são referência de estudo para o exame, também contar um pouquinho dos autores, né, da escola literária a qual cada obra pertence, e incentivar aí, despertar o gosto pela leitura nos nossos estudantes. Se inscrevam e deixem um like no nosso canal. Helena Collodi,